Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Dando sequência à nossa exposição na primeira carta do apóstolo Pedro, hoje nós iniciaremos o capítulo 2. Você que tem nos acompanhado aí, estamos expondo a primeira epístola do apóstolo Pedro. Hoje nós iniciaremos o capítulo 2. O nosso texto, ou seja, a nossa perícope, ela está contida do verso 1 ao verso 3 de 1 Pedro, capítulo 2. Encerrando aí no capítulo 1, essa primeira e grande sessão da carta, onde o apóstolo Pedro ele fala sobre a salvação dos eleitos, e Pedro ele mostra como Deus fez isso, né? Como ele operou na pessoa de Cristo de forma maravilhosa a salvação. E que agora essa nova criação dentro do homem, né? Assim por se dizer. E agora a intenção de Pedro é mostrar que, uma vez convertidos, nascidos de novo, nós temos que crescer. Isso é bom entendimento para nós. Compreendemos que uma plantinha nasce, cresce, né? Então, e esse crescimento, esse cultivo da nossa vida, Pedro vai dizer que ele se deu, na verdade, Cristo nos deu, e aí, se Cristo nos deu, nós temos agora que cultivar a nova vida em Cristo. Essa é a ideia do nosso tema hoje à noite. Cultivando a nova vida em Cristo. Passo a ler. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, nos diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ó Deus, diante da tua palavra lida, nós oramos ainda ao Senhor, porque entendemos que somos carecidos, ó Deus, da tua ajuda. Dá-nos o entendimento da tua palavra. Ela já é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa oração é que o Senhor lance luz nesse texto, de sorte que possamos compreender, como o Senhor falou há 2000 anos atrás, à igreja, aos eleitos ali dispersos nas regiões da Capadócia, Bitínia e tantas outras na Ásia. O Senhor também fala conosco hoje por meio da mesma palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, conduz então o nosso coração à compreensão. Ó Senhor, somente a tua palavra para tratar conosco. Somente a tua palavra para fazer a obra dentro de nós, que muitas vezes chegamos até aqui despedaçados, feridos, até magoados, mas precisamos ser restaurados pelo Senhor, e nada melhor do que a tua palavra. Que seja o Senhor a fazer isso, pelo poder do teu Espírito, no nome de Cristo, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, cultivando a nova vida em Cristo. O novo nascimento, ele é uma experiência ou um evento pontual. Significa dizer que ele acontece uma vez só na vida do crente. O crente não converte hoje, se desconverte e converte. Não. A conversão, quando ela é divina, ela é implantada no coração da pessoa. Então, ele é tanto um evento pontual, uma vez só, no coração, quanto um evento de constante crescimento. Isso significa dizer
em crescimento, em santidade de vida e submissão a Cristo. Então, aqui está, de forma muito clara, os primeiros passos do convertido. Se converte, Cristo é o que converte, e aí agora ele vai crescer. O apóstolo Paulo, ele usa nos seus escritos constantemente figuras para falar de um novo nascimento. Ele fala de alguém que nasceu há pouco tempo, ele usa a palavra neófito, que literalmente significa um recém-implantado, não um recém-nascido, um recém-implantado. Essa é a ideia. Isso também comunica, irmão, a expectativa de crescimento. Então, se você nasceu de novo, se você é um crente, não importa que tenha isso tenha sido há pouco tempo, deve ser constatado em sua vida um crescimento espiritual em santidade, melhor dizendo. E aí eu me refiro particularmente vitórias sobre o pecado. A submissão a Cristo, ela vem através da sua obediência à sua palavra. Não há outro caminho para nós a não ser esse. Submissão a Cristo através da sua palavra, a obediência à sua palavra. Então, se não tiver acontecido este crescimento em sua vida, então é possível que você ainda não tenha nascido de novo. É possível. A evidência da salvação é o crescimento no conhecimento na graça de Cristo. O que evidencia um verdadeiro nascimento não é a quantidade de anos que eu tenho em igreja. Como eu disse no começo, pode ser uma pessoa que tenha sido recentemente se convertido. Ele precisa crescer espiritualmente como também um já amadurecido. Dois verbos estão aqui no particípio, empregado aqui por Pedro, nesse trecho. E ele diz, eles dividem o mesmo, mostrando quais ações devem ter para cultivar a nova vida em Cristo que Ele nos deu. São eles os verbos: despojando-vos e chegando-vos. Um no versículo 1 e o outro está no versículo 4. Quando a palavra aparece despojando, ela aparece na língua grega, no aoristo indicativo. Isso significa dizer que é uma ação pontual concluída. Isso acontece no grego no pontiliar. Aconteceu e depois que ela foi concluída, esse processo, no presente momento, há uma ideia de continuar. Então, se for pontilhar, aconteceu e ficou lá. Mas se for no linear, acontece e segue. Então, ambas estão aqui na voz média. Então, isso faz toda a diferença, mostrando que tanto Deus quanto o homem agem nesse processo de crescimento. Então, você tem aqui Deus concedendo a vida e também os nutrientes para manter essa vida. Aí, por sua vez, o homem cultiva a nova vida e recursos que Deus lhe deu. Então, a ação do homem aqui não anula a de Deus, não rouba a glória de Deus. Não nesse sentido. Então, nem a de Deus isenta o homem da sua responsabilidade pessoal, fazendo dele um mero objeto. Então, irmãos, vejamos mais de perto aqui o que Pedro está nos ensinando nesse texto. Então, cultivar uma vida em Cristo implica, a primeira coisa, nutrir em nosso coração desejos santos. Nutrir em nosso coração desejos santos. Após falar-lhes das bênçãos e das maravilhas relacionadas à salvação, que Deus opera nela através de Cristo, Pedro aqui vai concluir um ensinamento que é pontual. Veja, ele diz, portanto, ou seja, esses versículos aqui, parafraseando eles, ficam melhor para entendermos assim. Concluímos.
Concluímos, irmãos, que vocês devem abandonar completamente toda forma de malícia, de engano, de fingimento, de inveja e de calúnia. É como se ele dissesse, como bebezinhos nascidos ou recém-nascidos, como eles têm fome e desejo de leite, que vai nutrir o seu organismo, assim também o crente deve ter esse desejo pelo leite espiritual, isto é, a palavra de Deus. Mas isso é com toda a avidez, não é de forma explorática, mas com toda a avidez. Porque é somente pelo meio dela, ou seja, da palavra, que lhe é possível, irmãos, que você experimente esse crescimento espiritual, que você então tenha de forma clara as bênçãos da salvação na sua vida, que você possa usufruir as maravilhas do Evangelho. E Paulo vai dizer, ou dizendo, Pedro, se é que vocês experimentaram da bondade de Deus. Então, irmãos, qual é a ideia aqui? Pedro está dizendo, com muita clareza, as Escrituras nos orienta, melhor dizendo, nos ordena a abandonarmos os velhos hábitos pecaminosos. Ah, como é difícil, irmão, a luta. Porque a gente abandona um e de repente já tem outro na fila. Mas Pedro está dizendo, olha, abandone os hábitos velhos pecaminosos. Você deve agora nutrir hábitos novos, santos, santificados pela tua palavra, pela palavra do Senhor. E claramente nós vamos ver o resultado de uma vida santa implantada no coração daqueles que nasceram de novo. Pedro usa isso como a semente, a divina semente, melhor dizendo. Ou seja, essa semente tem que ser cultivada, lançada na terra, sem cultivo. Pode nascer mato em cima, pode sufocar, alguém pode arrancar, mas plantada, cultivada, a nova vida, tal como uma plantinha, irmãos, precisa ser limpada das ervas daninhas, aquelas que podem roubar os nutrientes, impedindo dos crentes crescerem, frutificarem para a glória de Deus. Esses hábitos pecaminosos são para a nossa alma o que as ervas daninhas são para aquela plantinha. Se elas não forem arrancadas, se elas não forem ali extirpadas, farão como os espinhos da parábola do semeador, lá de Mateus 13:7. E se tratando de pecado em nosso coração, ou adotamos uma postura radical, evitando todo o esforço pela graça de Deus em arrancá-lo, ou eles impedirão o nosso crescimento. E se não houver crescimento espiritual em nossa caminhada com Cristo, irmãos, é porque não houve uma implantação da nova vida, não houve conversão, não houve salvação. E a lista de pecados apresentadas por Pedro aqui, semelhante à lista apresentada por Paulo lá em Colossenses 3:8, ela não é exaustiva, se você for olhar. Ela nem é também tão pouco conclusiva. Ela é propositiva, ou seja, no contexto anterior, imediato, no capítulo 1, versículo 22 e 25, que nós pregamos no nosso último sermão, Pedro, ele tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, sincero e ardente, agora ele continua falando de pecados que, infelizmente, são cometidos no meio da igreja de Cristo. E todos esses pecados são, de alguma forma, relacionados aos nossos desejos. Veja, ele diz toda maldade, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. O substantivo maldade, malícia, ela tem uma abrangência muito ampla aqui, olhando para a palavra grega.
e está relacionada às motivações, às intenções, às ações maldosas com o objetivo de prejudicar outrem, especialmente quando a pessoa não nos fez mal algum. A ideia de maldade é exatamente essa, o substantivo. Dolo, dar a ideia, na língua grega, aparece o adjetivo, né, com um substantivo que quer dizer engano. Ou seja, ele vem de um verbo que quer dizer armar um laço por uma armadilha, dolo. Um coração cheio de dolo passa seu tempo imaginando, planejando palavras, vendo alguma ação, planejando palavras e ações que terão aparência de verdade. Alguém com comportamento doloso, ele depõe contra Deus. Por quê? Porque Deus é a verdade. Porque Deus é a verdade. E aí, irmãos, tem um problema maior ainda nisso tudo. Quando eu deponho contra Deus, eu desejo tomar o seu lugar, ou seja, o lugar do Senhor. E aí Pedro também diz hipocrisias. O plural traz o mesmo sentido dos pecados anteriores, ou seja, toda forma de hipocrisia. É possível sermos hipócritas nas palavras quando usamos de bajulação. Nas ações dizemos ser uma coisa, mas nos comportamos exatamente oposto ao que dizemos. Então, começamos a nutrir sentimentos contrários à verdade no nosso coração. Mas, devemos trazer para a nossa mente e para o nosso coração que quando assumimos um compromisso com os votos, quando nós não cumprimos ele, nós nos tornamos hipócritas. O hipócrita tem um forte desejo de ser reconhecido pelo que ele é e não pelo que ele não é de fato. Pedro também usa a palavra invejas, ele usa no plural. Aqui está como o pecado anterior, dá uma ênfase aqui em várias formas de alguém sentir inveja de outro. Invejar é desejar ter o que o outro tem. Isso não se limita somente às questões materiais, mas também ela se estende também para o desejo de ser honrado, aplaudido, reconhecido no lugar do outro. É o descontentamento com aquilo que Deus nos deu. É julgar o que Ele deu ao outro, dizendo que o outro não é, digamos, bom ao ponto de receber da parte de Deus. Tal descontentamento, irmãos, no fundo, ele esconde em nós uma arrogância, esconde uma soberba, porque a gente acha que é melhor do que o outro. E aí Pedro, então, diz, não apenas despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias e invejas, mas de toda sorte de maledicências. Maledicência quer dizer calúnia, falar mal de alguém, difamar. São ações pecaminosas que visam rebaixar, desacreditar a pessoa. Essas ações pecaminosas, irmãos, como a maledicência, ela expõe as fraquezas e pecado do outro com o propósito de tomar o seu lugar ou simplesmente de destruí-lo. A ideia aqui é, ele deseja o que o outro tem. A maneira com que ele tem para obter isso é mostrando que o outro não é merecedor de tal coisa. Então essa coisa deveria, na verdade, ser dele. Aqui eu faço então uma aplicação no primeiro versículo. Se alguém foi regenerado pelo Espírito Santo, se alguém recebeu a nova vida em Cristo, não deseja e muito menos planeja o mal contra seus irmãos. Em vez disso, ela procura meios de lhe fazer bem, não maquina meios de enganá-lo, a fim de levar vantagem alguma. Antes, ela prefere sofrer o dano. Ela prefere sofrer a
a acusação de que acusá-lo. Não é falso, não é fingido em suas palavras e ações com seus irmãos. Em vez disso, irmão, sempre fala-lhe a verdade em amor. Antes de arrancarmos estas ervas daninhas do nosso coração, devemos evitar, irmãos. Devemos evitar, devemos abandonar, devemos aceitar demonstrações bíblicas, devemos abandonar o pecado. Então, assim, evidenciaremos de forma clara que recebemos uma nova vida da parte do Senhor Jesus Cristo. Até aqui vimos os desejos de que devemos abandonar. Mas também nós não devemos nos esquecer do nosso coração. O nosso coração foi projetado e criado por Deus para desejarmos a sua glória eterna. Porém, o pecado nos enganou. O pecado nos iludiu, nos corrompeu. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, desde o Pacto da Graça, mostrando a condição como Deus criou o homem, sem pecado, perfeito, deu-lhe uma lei, cravou a lei no seu coração, deu-lhe uma condição, faça isso e você viverá. E Adão não cumpriu, ele não cumpriu o seu lado. A aliança é feita, ela não é unilateral, são duas pessoas, no caso Deus e Adão. Depois da queda, Deus então entra em aliança com ele mesmo, no pacto da redenção, nos dando o pacto da graça. Nós vimos isso hoje pela tarde, o pacto da graça. E aí, irmãos, eu tenho esse desejo então, porque se meu coração é enganoso, se ele está iludido, corrompido, e aí pense, não é pelo fato de eu ser convertido, crente, eleito de Deus, que meu coração ele está santificado. Não. Nós estamos no processo. Nós ainda temos em nós um coração com os resquícios do pecado. Então, hoje mesmo, sendo regenerado por Cristo, o nosso coração se vê lutando, irmãos, contra pecados que fazem guerra contra a nossa alma. Se pudéssemos ver a luta do nosso espírito contra as tentações do nosso coração. A nossa alma, ela quer a glória, a sua glória, mas o nosso corpo, ele clama pelo pecado. Ele nunca está satisfeito. Não se engane. Paulo denuncia isso em Romanos capítulo 7. Só há um meio de vencermos os desejos pecaminosos, desejando o genuíno lei espiritual. Veja o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Usando a figura de bebezinhos recém-nascidos que ainda mamam no seio de sua mãe, Pedro, ele não está dizendo que eles são novos convertidos, são neófitos, nessa figura aqui. Apenas está usando uma figura de linguagem para dizer que eles deveriam desejar o alimento proporcionado pela palavra de Deus. Eles deveriam desejar isso com toda a força de seus corações, a ponto de sentirem, ou melhor dizendo, de não sentirem desejo algum ter pecados listados no capítulo 1, versículo 1. Entende? Desejar ardentemente o leite, porque se eu estiver alimentado, meu coração não vai desejar esses pecados. A vida cristã não está baseada em experiências. Não, experiência não serve. Pode servir para um indivíduo, mas não serve para outro. A base dela é a palavra de Deus. Um coração que vive, que está firmado na genuína graça de Deus, confia plenamente
na sua palavra. Então, se ele confia, ele é obediente. Se ele confia, ele se esforça para ser justo, porque ele está sendo purificado por ela. As experiências na vida do crente, elas são resultantes dos efeitos poderosos e santificadores da palavra de Deus em seu coração. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma cláusula que há no versículo 3. Há uma conjunção na língua grega, traduzida aqui por se erquejar. Aqui é uma condicional. O verbo que aparece aqui na língua grega está no auristo do indicativo médio. Literalmente significa provar, experimentar, desfrutar, degustar. Assim como os bebezinhos saboreiam e se deleitam com o leite materno, muito mais os filhos de Deus devem se deleitar e desejar o alimento que é a sua palavra. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, passo então agora a lembrar do que o Senhor Jesus nos disse. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também ele mesmo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E, irmãos, fazendo aqui então aplicações já para nós, de forma bem clara, bem práticas, para não ficar remoendo, mas sim já ter a ideia de que o texto está comunicando para nós. De que há uma disposição no coração do homem pecador para quebrar a lei de Deus. Buscar esses pecados alistados aqui. No entanto, Pedro abre esse texto dizendo: despojando-vos. Supra a vontade, esses desejos pecaminosos, com um genuíno leite, a saber, a palavra de Deus. Então, eu diria, conforme você vá crescendo, desde o dia que você nasceu de novo, desde o dia que o Senhor implantou em você uma nova criatura, um coração que antes era de pedra, mas agora ele é sensível a ouvir a voz de Deus, porque ele é um coração de carne. E aí, então, esse coração mexendo, ele vai descobrindo desejos pecaminosos, antigos. E esses desejos nos afastam, irmãos, da presença do Senhor. Porque acabamos nos apegando a Ele. Acabamos, então, cultivando eles. E muitos deles, eles são pecados ocultos. Pecados meus que vocês não veem. Pecados ocultos. O mesmo ocorre na vida espiritual. Desde que nascemos de novo, há uma luta. E essa luta não é do bem contra o mal, né? Como dizem por aí, há uma guerra. Deus lutando contra Satanás. Não, Satanás já foi derrotado. A guerra agora, essa luta é travada agora contra os desejos pecaminosos. Ser tentado não é pecado. No entanto, eu não posso cultivar desejos pecaminosos. Irmãos, e essa luta será durante toda a nossa vida. Não pense que você vai se livrar dela. Por isso é uma luta. Não haverá um momento de descanso. Só vencemos essa luta se adestrarmos o nosso coração a amar a palavra de Deus. Se cada tentação que nos atacar, se nos voltarmos para a palavra de Deus, se a praticarmos ela,
Ô irmão, nós temos tanto conhecimento da palavra e pouca prática. Quanto mais praticamos, mais enfraqueceremos os desejos pecaminosos e mais fortaleceremos o nosso desejo santos, todos eles que honram a Deus. E aí, eu diria para te ajudar, separe tempo para fazer exercícios devocionais. Com quanto tempo você tem gastado com culto doméstico? Melhor, perguntando, quantos de vós fazem culto doméstico? Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se comportem na igreja, no culto, quando eles não sabem de nada de culto sobre Deus em casa. Separe tempo para exercícios devocionais de leitura, de oração, da palavra de Deus. Mais importante que alimentar o próprio corpo, deve ser alimentar a nossa alma. Muitas vezes nós nos preocupamos demais em alimentar a alma, o corpo, a estética, e a nossa alma seca de fome. Mas ela precisa, irmão, ser fortalecida. Ela precisa ser alicerçada em Cristo. Nós veremos isso com mais profundidade nos próximos versículos, na nossa próxima exposição. Onde o Senhor, Ele continuará, irmãos, falando conosco, mostrando nesse plano eterno dEle, de cultivar uma vida santa, com o propósito de obedecer a Deus e os seus mandamentos. É para nós, para a igreja de Cristo. Minha oração, meus irmãos, é que Deus aplique a sua boa palavra em nós. E que o Santo Espírito de Deus faça aquilo que nós não podemos fazer.